Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar a quinta parte, o quinto tomo de Santo Guerreiro, Roma Invicta, do Eduardo Spor. E hoje também é o último vídeo oficialmente do desafio 366 dias de escrita. Foram 366 vídeos que eu produzi ao longo de 2020 e também um pouquinho em 2021, né? Dei uma boa atrasada, porque vida, né? Vida cobra muito, então eu acabei atrasando a entrega dos vídeos, mas eu fiz todas essas centenas de vídeos aqui sobre mercado editorial, sobre escrita criativa, sobre análises aprofundadas de autores. Eu fiz vários vídeos sobre Tolkien, sobre o Spor, sobre Caldela, sobre Dracon, enfim, né? Quando um autor merece, né, ser analisado de forma mais aprofundada, tanto para quem é leitor e quer conhecer mais dos seus livros favoritos, quanto também para quem é escritor ou escritora e quer também compreender melhor o processo de escrita criativa, né? Acho que o caminho realmente é a gente ter essa leitura de escritor e escritora, essa leitura mais analítica, essa leitura mais aprofundada. Então por isso que eu fiz tantos vídeos, né? E por isso que eu fiz tantos do Spor. Tanto eu já fiz vídeos sobre a Batalha do Apocalipse, os Filhos do Éden. Eu fiz análises longas sobre cada casta angélica dos livros do Spor, do Universo Expandido, né? Tá aqui no canal, caso você não tenha visto ainda, confere ao longo do ano passado quanto conteúdo que teve, né? Enfim, então é realmente esse esforço, né, para todos nós, para leitores, leitoras, escritores e escritoras compreenderem melhor a escrita criativa. Hoje é oficialmente o último vídeo dessa saga, né, dessa campanha, dessa iniciativa, mas não é o último vídeo de fato. Eu vou fazer mais vídeos ainda, porque eu ainda tenho trabalhos inacabados. Então eu vou estender um pouco mais essa campanha, né, de 366 vídeos e vou concluir o que não concluí ainda, que é especificamente a análise de personagem dos Geórgios. Eu vou fazer um vídeo só sobre os Geórgios e vou fazer também um vídeo com a minha análise de escritor do livro como um todo. Eu fiz 5 vídeos, né, esse é o quinto agora, sobre o livro, sobre cada tomo, cada parte do livro, né, e vou fazer também um vídeo final para dar, né, essa conclusão, esse veredito sobre a leitura. Então, esses são 2 vídeos que eu vou fazer ainda. Vou fazer também mais vídeos sobre o Leonel Caldela e o Tolkien também, né? Então, quando eu concluir essas campanhas que eu já abri, né, aí sim eu vou declarar encerrado o desafio 366 366 dias de escrita, que foram, né, 366 vídeos, foram mais que 366, na verdade, teve uns extras aí no meio também. Mas enfim, eu vou falar agora do quinto tomo, que é Nicomédia, aqui do Santo Guerreiro. O que acontece nesse tomo é basicamente o momento que o Geórgios finalmente começa a treinar para se tornar um cavaleiro, a se tornar de fato um equestre. Quem sabe se tornar, né, um centurião ou algo a mais futuramente. Esse que é o plot, essa que é a premissa dessa última parte do livro. Então a gente vai ver finalmente o Geórgios se tornar um militar, oficialmente, e começar a de fato seguir os passos do pai dele, porque no começo do livro, o Laios, o pai dos Geórgios, ele já é um centurião já consagrado, né, já é tipo possivelmente o maior guerreiro, o maior herói do Império Romano já, né? Então a gente está vendo agora os Geórgios começando a seguir essa carreira por conta própria, né? E começar a traçar a própria história. Eu vou analisar aqui como que o Spor desenvolveu personagens, cenário e enredo, e também dar uma conclusão sobre o que foi feito nesse tomo, né, ao final desse vídeo. Então, sobre personagens. De novo, o foco agora é totalmente Geórgios, tá? O foco já tinha sido, já desde do quarto tomo, né? Até então, o Geórgios ainda era, assim, estava em formação, né? No terceiro tomo, o Geórgios, ele é o foco, mas ele tem muita influência ainda do Strabo, muita influência ainda de pessoas que ele encontrou no caminho dele. Agora, o Geórgios está cada vez menos influenciado pelos outros e está cada vez mais seguindo por conta própria. Ele está se tornando quem ele
deve ser. Tá? E ele tá cada vez mais demonstrando ter opiniões próprias. Então, quando ele se depara com a novidade, né, antes ele se deparava com a novidade e aprendia com essa novidade. Agora o Jorge se depara com a novidade e já tem um senso crítico maior e próprio. Então ele já pensa com a própria cabeça, tá? Ele já concorda e discorda de algumas coisas. Ele já sabe, assim, de quem ele gosta e quem ele não gosta com mais facilidade, né? Antes ele ainda ficava em dúvida se deveria gostar ou não gostar. Agora já olha, não, essa pessoa aqui eu posso confiar, essa pessoa aqui não posso confiar. Então o Jorge está realmente... É muito nítido esse amadurecimento do Jorge, é muito recompensador, tá? Porque a gente viu o livro inteiro, o Jorge, como criança e crescendo, isso, muitos escritores erram nisso. Ou parece que o personagem ele regride em algum momento, né? Ou ele termina o livro sendo tão bobão quando ele era no começo, tão inexperiente, sabe? Não teve mudança. Sendo que o conceito de protagonista, tá? O conceito clássico de protagonista, quando a gente estuda assim, teatro grego, é justamente que o protagonista é aquele que muda. Tá? Então, se o seu personagem não tem mudança, ele não é um protagonista no sentido clássico da coisa. Existem vários personagens que eles não mudam ao longo da história, né? Mas aí é outro debate. Mas o conceito clássico é esse: alguém que muda, enquanto que o antagonista é aquele que promove a mudança, percebe? Então, no caso, e ver o herói crescer, tá? Ver um herói crescer é recompensador. O leitor tem que se sentir recompensado com a leitura. Então, só de ver o Jorge já tendo opiniões próprias, tá? Tendo as próprias críticas, as próprias análises e pensando de forma mais madura, se comportando de forma mais madura, já é uma recompensa já pro leitor, tá? Porque já mostra que essa jornada de fato deu frutos. Então, tem que ter esse sentimento pro leitor também. E o Spohr soube fazer isso muito bem nesse livro aqui. Além dele mesmo, do próprio Jorge, né? Tá treinando para se tornar um cavaleiro, ele conhece pessoas importantes também. Pessoas do Império Romano e pessoas de toda a parte do Império Romano. Antes, ele conhecia pessoas limitadas aos lugares que ele visitava, né? Então, o Jorge chegava em um lugar e conhecia pessoas daquele lugar. Agora, como ele está na escola de oficiais, tem gente de todo canto do Império indo lá treinar para se tornar também cavaleiro. Então, agora ele está tendo contato com pessoas ainda mais diferentes num lugar só. Então é outra dinâmica que o Spohr trabalhou muito bem, porque se antes era uma pessoa de um lugar, né, de Lida, por exemplo, era um cidadão de Lida, sabe, em seu habitat natural, agora são pessoas do mundo, toda Roma, né, do mundo inteiro, né, pessoas de todo canto do Império Romano, tá, e fora do seu habitat natural, que é a escola de oficiais. E todo mundo sendo desafiado, todo mundo sendo testado, todo mundo crescendo também, né, que o treinamento é de arrancar o couro mesmo, né? Então é uma dinâmica bem diferente. Ninguém está no seu habitat natural, ninguém está na sua zona de conforto, né? Mas todos têm ambições próprias e estão, de alguma forma, competindo por algo ali. Então é interessante essa dinâmica diferente que a gente teve, né, ao longo do livro no final. Por fim, sobre personagens, a gente reencontra alguns outros personagens do começo do livro. Eu não vou dar spoiler aqui, mas tem assim situações políticas interessantes acontecendo e a gente reencontra alguns personagens que já tinham aparecido antes, né, e agora retornam de forma bem interessante. Se eu entrar em detalhes, né, eu dou spoiler, não posso, mas a ideia aqui realmente é o seguinte: como que o Spohr amarrou a história, sabe? Porque ele apresentou vários personagens, desenvolveu... Acho que nenhum deles deixou a desejar ao longo da história. Não teve nenhum personagem que você conheceu ao longo desse livro que você ficou meio tipo, mas qual foi o propósito dele? Isso é um erro de muito escritor, sabe? Botar um personagem que você fica tipo, mas qual o propósito dele? Depois ele volta e depois ele é importante. Eu acho que isso não basta, sinceramente. Eu acho que é mais interessante quando o personagem ele já tem um propósito na hora que ele aparece e depois ele ressurge. Que aí sim os leitores vão lembrar dele. Porque, sinceramente, se só aparece das caras e some, os leitores esquecem. Tá? E, geralmente quando isso é feito, quando é algo raso, né? No caso do Spohr, do Santo Guerreiro, não teve assim, nenhum personagem que foi raso. Cada um deles cumpriu o seu papel, cumpriu a sua função e alguns deles retornam no final. Então isso ficou bem satisfatório. Sobre o cenário, passando uma moto. Sobre o cenário do livro, agora a gente conhece a fundo a escola de oficiais, um pouco da Nicomédia, mas sinceramente a gente conhece muito mais
essa escola de oficiais, que é um lugar em que os jovens são treinados pra caramba, eles comem o pão que os centuriões amassam, né? Muitos não aguentam, muitos não resistem, muitos acabam tendo que desistir no meio do caminho. Então, assim, é bem piedoso e mostra muito do que era a cultura guerreira dessa época. E até tem uma questão do culto de Mitra, que eu, inclusive, já li sobre o culto de Mitra em livros do Bernard Cornwell, inclusive. Então mostra como que era, assim, uma entidade, né, que era cultuada, que de fato era cultuada, assim, foi cultuada ao longo do Império Romano, né, até o fim do Império Romano. Mitra era uma entidade muito popular, principalmente entre guerreiros. Então a gente conhece tanto da mentalidade militar do Império Romano, que é treinar alguém para ser um centurião no Império Romano. A gente conhece um pouco mais da religião, da fé da época, conhece um pouco também dos personagens através disso, né? E também da política, né? Estar na escola de oficiais é estar conectado de alguma forma com a política. Tem pessoas lá que são tipo um filho de um filósofo, tá? Que é alguém que é um cidadão não tão assim relevante, mas tem também o filho de pessoas muito importantes lá dentro. Tecnicamente, todos são iguais, né? Mas a gente sabe que na prática isso não é como se desenrola, na verdade, né? Enfim, então essa dinâmica também é bem interessante. E também começamos a ver algumas mudanças no Império Romano. Porque a gente já, tipo, por conta do contexto histórico do livro, já sabe já que a gente está vendo já um Império Romano em decadência. Eu já tinha falado em vídeos anteriores como que o Império Romano era decadente, como que o Spor apresentou essa decadência do Império Romano. Mas agora tem uma situação de que, ok, o Império é decadente, ele está fragilizado, sabe? Mudanças vão acontecer. Porque, pensa você, se você está numa situação, né, decadente e frágil, você vai querer mudar a situação para te favorecer, para você sobreviver, tá? Não só pelos seus próprios interesses, mas para você mesmo ou mesma poder sobreviver, poder prosperar, poder garantir a sua vida, né, a sua sobrevivência. Então é isso que começa a acontecer, né? Todas as pessoas, tá? Pessoas por todos os lados, todos os cantos, estão, cada um da sua forma, cada um em sua classe social diferente também, sabe? Começam a agir e gerar mudanças que vão ser, assim, aquele começo de mudança, sabe? As primeiras rachaduras da represa, sabe? A gente viu o Império Romano como uma empresa rachada desde o começo, sabe? As rachaduras começaram a se alastrar ao longo do livro, e esse final do livro é quando começam a sair os primeiros jatos d'água dessa represa toda rachada, né? E suponhamos, né, que no segundo, no terceiro livro é quando essa represa vai arrebentar de uma vez por todas, né? Então esse é o clima das mudanças no Império Romano no final do Santo Guerreiro, Roma Invicta. E sobre o enredo, principalmente os Georgios enfrentando demônios. Talvez demônios no sentido literal, talvez demônios no sentido abstrato. Fica aí como cada um preferir interpretar. Isso é outra coisa excelente desse livro. Você consegue interpretar ele de 1000 formas. Dá para interpretar esse livro aqui como um romance histórico sobre os Georgios. Dá para ler esse livro, interpretar esse livro como um romance histórico religioso, porque estamos falando de um santo, né? Quem tiver fé em São Jorge vai conhecer também a história mais próxima da realidade, né? De uma figura muito preeminente na fé católica, na fé cristã, na verdade. Mas também é possível ler isso daqui, sinceramente, como também uma extensão dos trabalhos anteriores do Spor, que é como eu gosto de ler, na verdade. Então, quando o Spor fala o nome de um monte de deuses pagões, eu interpreto isso como parte da tetralogia angélica, sabe? Para mim, eu e Bernardo gosto de ler esse livro aqui, pensando que ele está inserido em todo o contexto da Apocalipse e dos Filhos do Éden. Então você consegue ler, e todo livro, sabe? Literatura, um dos fatores mais importantes da literatura é essa possibilidade de ambiguidade, tá? Ambiguidade é muito importante. Um texto que só pode ser interpretado de uma única forma, ele não é um texto literário, tá? Pode ser, de repente, um texto jornalístico, pode ser, de repente, um manual de instrução, né? E mesmo assim, nem sempre esses
textos, né, mais precisos são realmente, de fato, zero ambíguos, na verdade. Mas, no caso da literatura, parte essencial da literatura, tá, é justamente abrir possibilidades de interpretação, cada leitor e leitora interpretar do seu jeito. Isso é inerente da literatura. Um livro que não oferece isso é um livro não tão bom quanto um livro que possa oferecer isso. E no caso do Santo Guerreiro, você pode interpretar essa história de N formas, tá? Pode ser tudo alucinação, pode ser tudo histeria coletiva, né? Pode ser que existe de fato algo divino acontecendo na história, pode ser que ele faça parte também da tetralogia angélica, que é como eu particularmente interpreto, né? Então você decide qual visão você vai ter, qual interpretação você vai ter na sua leitura. A conclusão, né, do quinto tomo do Santo Guerreiro é: cadê o livro 2? O livro, ele segue um modelo de trilogia, né, em que, sinceramente, o livro não se conclui. Isso tem prós e contras. No caso do Spohr, que é um autor já consagrado no mercado editorial brasileiro contemporâneo, sabe? Ele pode fazer o que ele quiser, sinceramente. Então, ele fez isso também, mas é importante pensar nisso. Quando o Spohr começou, ele lançou a Batalha Apocalipse, que era um livro único, Batalha Apocalipse, ponto final. Se fizesse sucesso, ótimo, fez, que bom, mereceu mesmo. Se não fizesse sucesso, não ia também prender nem o autor, nem também a editora que publicou o autor, tá? Depois que ele já tinha feito sucesso com a Batalha Apocalipse, aí ele lançou a trilogia Filhos do Éden, em que o primeiro livro também não termina nele mesmo. O primeiro livro, ele também pede por continuação, sabe? E, de novo, agora, o Spohr começou uma nova trilogia que não termina, né? Tipo assim, óbvio que a trilogia não termina no primeiro livro, mas a experiência do primeiro livro não é conclusiva. É isso que eu quero dizer. Alguns outros livros muito bons fazem isso, de dar uma história, tá? Por exemplo, Leonel Caldela, por exemplo, a Karen Soarelli, por exemplo, Afonso Solano. São escritores que deram um primeiro livro que se concluía em si mesmo. Eu acho que para novos autores, se você está indo publicar o seu primeiro livro, eu recomendo que você conte uma história que se encerre dentro de si mesma num primeiro momento. É o que eu recomendo para você, tá? No caso do Spohr, ele já é um autor já consagrado, ele, por muitos motivos, tá? Ele consegue lançar o primeiro livro com garantia de que ele vai concluir esse projeto. Eu estava lendo, inclusive, um outro livro recentemente, tá? Que é uma aventura de RPG, que já foi publicado há um tempão já. Só que o livro já anunciava que ia ser uma pentalogia de aventuras, né? Já tinha anunciado que ia ser aventura 1 de 5. E não teve continuação. Foi só um livro só. Então, olha que frustrante. Você leu um livro, tá? Que é 1 de 5 e só teve um. Não teve resto, sabe? Isso é muito frustrante para os leitores e para os escritores também. Então, para você não se sujeitar a essa frustração, que é um risco real, tá? Recomendo que você escreva uma história autossuficiente e aí você mede se vai lançar uma sequência direta ou se vai escrever outra coisa, sabe? Os autores, né, que fracassam em algum momento, eles podem tentar de novo, podem e devem tentar de novo, mas você vai ter mais chances de tentar de novo com mais força se você não estiver tão preso ao que você lançou no primeiro momento, percebe? Então, enfim, é isso que eu acho que é importante, essa mensagem é importante dar para escritores e escritoras. A gente lê Game of Thrones, a gente lê Senhor dos Anéis, a gente lê da Spohr, na verdade. A gente quer lançar uma saga épica. Witcher também é outro que foi uma saga também enorme também, do Sapkowski. A gente quer fazer isso, né? Mas o recomendado é você começar autossuficiente, ok? Bom, quem quiser seguir esse conselho, eu acho que é o maior conselho que eu posso dar aos novos escritores. Muitos não vão seguir e tudo bem com isso, né? Bola pra frente. Enfim, senhoras e senhores, essa é a minha análise do quinto tomo, quinto livro, né? Tomo é livro, na verdade, né? Mas do quinto tomo do Santo Guerreiro, Roma Invicta, do Spohr. Foi uma leitura épica, sabe? Foi realmente incrível começar meu ano de 2021 com essa leitura aqui. Não foi a primeira do ano, mas foi uma das primeiras do ano de 2021. Então,
Eu sinto que eu tô começando muito bem a década de 2020, 2021, né? A década começou agora, né? Começa no ano 1, né? Do 21, né? Então, tô começando muito bem, com leituras muito boas. E com certeza, Santo Guerreiro se destaca entre todas elas. É uma leitura sensacional. E farei aqui também mais vídeos analisando o Jorge, esse jovem santo guerreiro, e também analisando o livro como um todo, dando meu veredito geral dessa leitura. Então, foi uma honra ter você aqui, né? Se você começou a ver os vídeos agora, boas-vindas ao desafio 306 vídeos de escrita. Se você me acompanha já desde o ano passado, obrigado por ter vindo até aqui. Deu muito trabalho, mas, sinceramente, eu sinto que valeu muito a pena ter toda essa jornada aqui. Eu recebo muitos comentários muito interessantes. Eu estou respondendo agora os comentários, né? Recebo muitos comentários, pessoal agradecendo pelo conteúdo, como que os vídeos que eu boto aqui nos ajudam a compreender melhor a escrita criativa e também mercado editorial, sabe? Que eu acho que é um grande diferencial para quem quer entrar nessa vida de escritor, né? É muito importante a gente saber aonde está entrando, sabe? E compreender melhor as ferramentas que nós temos para criar nossas histórias, para criarmos cada um do seu próprio jeito, sabe? Para criar cada um de forma autônoma, de forma criativa, de forma autêntica. Mas é importante compreender quais são as ferramentas, como usá-las, e esse que é o propósito aqui. Então, só tenho a agradecer a você que acompanhou todo esse conteúdo aqui, de coração. Fico honrado e lisonjeado de estar aqui contribuindo para o nosso mercado editorial. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve, ativa o sininho, compartilhe também nas redes sociais e até o próximo vídeo e a gente se dá pelo multiverso. Valeu!